Esta audiodescrição foi feita por Cleonor Uchoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Margaret Hamilton. Margaret Affield Hamilton, nascida em Pauli, Indiana em 17 de agosto do ano de 1936, 83 anos, é uma cientista da computação, engenheira de software e empresária. Foi diretora da divisão de software no Laboratório de Instrumentação do MIT, que desenvolveu o programa de voo usado no projeto Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua. O software de Hamilton impediu que o pouso na Lua fosse abortado. Margaret publicou mais de 130 artigos, atas e relatórios relacionados aos 60 projetos e 6 programas importantes nos quais ela esteve envolvida. Em 22 de novembro de 2016 foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo presidente dos Estados Unidos Barack Obama, honraria recebida por seu trabalho sobre o desenvolvimento do software de voo a bordo das missões Apollo da NASA. Margaret Hamilton, junto ao código que escreveu com sua equipe para Apollo 11 fonte. MIT Museum. Ela se formou na Hancock High School em 1954 e estudou matemática na Universidade de Michigan. Formou-se em matemática pelo Earlham College no estado de Indiana, Estados Unidos, no ano de 1958 e fez pós-graduação em meteorologia no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Depois de se formar, lecionou matemática e francês no ensino médio por pouco tempo, enquanto seu marido terminava a graduação. Margaret e James Cox Hamilton se conheceram no Earlham College e casaram-se por volta do final dos anos 50 e tiveram uma filha. Logo após o casal se divorciou. Ela se mudou para Boston, Massachusetts para fazer pós-graduação em matemática pura na Universidade Brandeis. Em 1960 assumiu uma posição interina no MIT para desenvolver programas de predição climatológica nos computadores. Margaret Affield é filha de Kenneth Affield, 1910-1977, e Ruth Esther Affield, 1914-2010, sobrenome de solteira Partington. Ruth Esther Affield dava aula no Bay City and High School, St. Mary's High School e Central High School. Ela também deu aula no Ogden no Doyle High School e do Old Bay High School. Ela foi graduanda de Earlham College em Richmond, em Newark Road School em Poughkeepsie. Margaret Hamilton foi CEO de 1976 a 1984 de uma empresa cofundada por ela, chamada Eager Order Software, OS, que criou um produto chamado Use.it. Em 1986 ela fundou sua própria empresa, a Hamilton Technologies Inc. com sede em Cambridge, Massachusetts. A companhia foi desenvolvida com base em seu paradigma para sistemas e design de software development before the fact. Em tradução livre para o português ficaria algo como desenvolvimento antes do fato. Margaret Hamilton em homenagem ao museu em Nova York. Margaret Hamilton é creditada por ter criado o termo engenharia de software. Ela foi uma das desenvolvedoras dos conceitos de computação paralela, priority scheduling, teste de sistema, e capacidade de decisão com integração humana, tais como mostradores de prioridade que viriam a ser o fundamento do design de software ultra confiável. Principalmente homens estavam trabalhando lá, e eles têm alguém em casa para cuidar dos seus filhos. Eu não tinha escolha. Eu trazia minha filha, Lauren, pro trabalho nas noites e fins de semana e ela me via brincando de astronauta para testar o tipo de coisa que astronautas fazem. Então, ela quis fazer isso também e ela brincou de astronauta. Ela começou a apertar as teclas e, de repente, a simulação começou. Então ela apertou outras teclas e a simulação travou. Lauren selecionou um programa que deveria ser executado antes do lançamento, quando ela já estava a caminho para a Lua.
O computador tinha tão pouco espaço que apagou os dados de navegação levando à Lua. Pensei, meu Deus, isso poderia acontecer inadvertidamente em uma missão real. Sugeri uma mudança de programa para evitar que um programa de pré-lançamento fosse selecionado durante o voo. Mas os superiores do MIT e da NASA disseram que os astronautas eram muito bem treinados para cometer tal erro. No meio do caminho na missão seguinte, Apollo 8, um dos astronautas a bordo acidentalmente fez exatamente o que Loren havia feito. O bug de Loren. Isso criou muitos estragos e exigiu que a missão fosse reconfigurada. Depois disso, eles me deixaram colocar a mudança no programa, agora corrigido. Margaret Hamilton, 2019. Devido a um erro na lista de comandos, o interruptor do radar de aproximação ficou na posição errada. Isso fez com que ele mandasse sinais errados para o computador. O resultado foi que o computador estava sendo requisitado a executar todas as suas funções normais para o pouso ao mesmo tempo que recebia uma carga extra de dados espúrios que usavam 15% do seu tempo. O computador, ou melhor, o software, foi inteligente o suficiente para reconhecer que estava sendo requisitado a executar mais tarefas do que devia. Então ele mandou um alarme, que queria dizer ao astronauta: eu estou sobrecarregado com mais tarefas do que devia estar fazendo agora e vou manter só as tarefas mais importantes. Na verdade, o computador foi programado para mais do que reconhecer condições de erro. Um conjunto completo de programas de recuperação estava incorporado no software. A ação do software, neste caso, foi eliminar tarefas de baixa prioridade e restabelecer as mais importantes. Se o computador não tivesse reconhecido esse problema e se recuperado, duvido que a Apollo 11 tivesse pousado na Lua com sucesso. Margaret Hamilton, 2017.